noite a todos vocês. Bem-vindos a mais um podcast Bora Ouvir Negócios. E hoje a gente vai falar de um tema muito atual, que todo mundo está sempre perguntando, está com dificuldade, que é como montar uma equipe de sucesso. Como contratar colaboradores, como manter essa equipe. E a nossa convidada, ela tem muita experiência nisso e vai estar contando pra gente como que ela faz. Mas antes eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem quer a sua marca nas redes sociais e no podcast que mais cresce na região? Você quer a sua marca? O Bora Ouvir está com vagas para patrocinadores. Você tem cortes nas redes sociais e ainda tem acesso ao público do Bora Ouvir. Se interessou? Então vem crescer com a gente. E agora a gente vai falar com a Mari. Né? Boa noite, Mari. Boa noite, seja Dai. muito bem-vinda no Bora Ouvir Negócios. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, né? Que bom. Faz tempo, né, que a gente tá tentando. Né? E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Pra quem não me conhece, me chamo Mariana Polinário, ou Mari Toda Chique, como todo mundo já tá mais conhecida, né? E eu tenho 4 empresas, né? Uma em Divinolândia, que é a matriz, Caconde, que é a nossa maior loja, e São Sebastião da Grama. E tenho também uma loja de pijamas em Divinolândia. Hoje a nossa equipe tá com mais ou menos umas 20 meninas, né? E a gente começou do zero, então isso que é legal. Tem história, gente, tem história. Quantos anos mesmo? São 13 anos de loja. 13 anos de loja, muito bem. E, assim, eu convidei você, né? A gente tem conversado justamente pelo seu método de estar trazendo esses treinamentos para sua equipe. Eu tenho acompanhado, viu, gente? Eu acompanho todo mundo na rede social, eu olho toda a loja, fique tranquilo, que eu sei, eu vejo. E eu tenho visto os seus métodos, como que você faz com a equipe, por isso que eu achei muito interessante você estar compartilhando com a gente. Então, assim, você se lembra quando você montou sua primeira equipe? E, assim, vamos pensar, montando a sua primeira equipe, quais foram os seus maiores acertos e os seus maiores erros? Erro não, mas aquilo que você fala, não faço de novo. Bom, eu acho que a minha primeira equipe, eu comecei quando era sozinha, né? Era eu e mais uma funcionária. E aí a gente foi vendo que muita coisa começou a crescer, tinha muito processo para ser feito, né? E aí a gente não estava dando conta. Então a gente teve que contratar mais, né? E aí eu lembro que foi quando a gente começou a contratar, aumentar a nossa equipe. E uma coisa que foi bem no comecinho isso. Lá para 2012, primeiro ano de loja, a gente já viu que precisava aumentar a nossa equipe. E uma coisa que eu acho que eu não posso, assim, eu não faria de novo, né? Que eu fiz lá atrás e me arrependo, é a questão da gente chamar atenção, conversar com o nosso colaborador, chamar ele para conversar, né? Em vez de já falar, assim, aconteceu algo que não tá legal, você pegar e falar. Não, então chamar, conversar, sentar, esperar a poeira baixar, né? Porque às vezes a gente fala ali no calor da emoção, né? Você tá ali nervosa, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não. Então espera a poeira baixar. Ouvir também o outro lado é muito importante, né? A gente tá ali disposta a ouvir, a entender o outro lado, por que aconteceu aquilo daquela forma, né? Porque as pessoas erram, mas todo mundo tem o seu lado para ser ouvido. Então, hoje em dia, eu ouço, né? Eu sento, eu converso, a sós. Ninguém precisa ouvir, o cliente não precisa estar ali do lado, o outro colaborador também não precisa ouvir. Então, eu falo que isso é muito importante. Você falou de um ponto legal, que é realmente essa questão de esperar a poeira baixar, esperar a emoção abaixar, para não falar coisas que não precisam ou deixar de falar coisas que são necessárias para aquele colaborador. Ou falar na frente dos outros, acabar constrangendo, ou Sim. do lado de outra pessoa da equipe. E isso não é legal. E ouvir também, sensacional, porque essa questão de estar ouvindo a pessoa do outro lado, você consegue compreender melhor por que é que ela agiu daquela forma. Uma coisa que eu falo bastante para os proprietários é que, assim, o proprietário, eu falo porque eu também tenho empresa, né? Então eu sei disso. Às vezes eu acho que o meu colaborador sou eu. Eu falo com ele da forma que eu entendo. Mas não quer dizer que ele está entendendo. Então, se ele não tiver uma liberdade comigo de dizer, eu não entendi que era assim, ou você não me falou isso dessa forma, aí a gente acaba errando nesse ponto. E assim, quando você vai contratar alguém, quando você vai montar uma equipe, vai entrevistar alguém,
o que você avalia no currículo da pessoa? Ou assim, qual que é aquela luzinha que acende quando a pessoa fala, você fala, opa, tem algo aqui que não dá certo pra mim, ou que, opa, essa pessoa falou isso e... Eu acho que o que é uma das questões mais importantes é quando ele vem de um emprego, né? E como ele fala daquela empresa, né? Às vezes ficou muito tempo, ficou pouco tempo. Então eu sempre gosto de prestar atenção nessa questão, né? De falar bem, porque às vezes a pessoa ficou ali muito tempo e só fala os pontos negativos da empresa. Opa, mas peraí, não tem nada de legal? A pessoa era em dia com você, ela arcava com, né, com as suas responsabilidades. Com as suas responsabilidades. Então, assim, é uma questão, assim, muito importante eu ver como ele está passando para mim da outra empresa, porque depois pode ser eu, né? Então, com certeza. Então, eu sempre gosto de ver essa questão, porque eu falo que é uma questão muito importante. E uma outra questão é a rede social, né? Que hoje em dia a rede social está vindo nos currículos. Então, presta atenção, como que você leva a sua rede social, o que você posta ali, né? Como você escreve. Então, assim, eu acho que é uma questão muito importante, que tá agora uma coisa nova, né? Porque a gente não tinha isso, né? A gente não tinha isso. Era só o e-mail, o telefone, então hoje em dia a rede social é uma questão importante na hora de contratar. Outra questão muito importante que eu vejo é como a pessoa se veste, né? Ela tem que estar condizendo ali com o serviço que ela vai estar fazendo, né? Então, assim, tem que ir bem, assim, pelo menos uma camisetinha básica, uma calça jeans, um tênis, nada demais, mas uma pessoa, assim, limpinho, cheirosinho, né? Mostrar que você tá ali se importando. Você se interessou de verdade, né? Pelaquela vaga, por aquele momento da entrevista, então é muito importante. E eu falo sempre que também uma questão que a gente observa é se a pessoa às vezes ficou muito pouco tempo em vários serviços, né? Se a pessoa ficou 6 meses num, 3 meses no outro, 2 meses em um, então assim, a gente já vê que às vezes não é muito legal. Então, assim, em tese a gente precisa avaliar 4 pontos aí, que é o ponto que você avalia. Sim. Que é a parte ética, se, assim, qual que é a conduta ética que essa pessoa está trazendo, né? O que ela tem me apresentado, até aquelas questões também de ser uma pessoa às vezes reclamona demais, que reclama de tudo. Ai, não fiquei porque lá era sujo, lá era quente, lá era frio, lá era alto, lá era baixo, né? Questão da vestimenta, eu sempre falo também que como você se comporta diz muito sobre você. Então, assim, se a sua roupa, ou a forma que você se veste, ou a forma que você se comporta, causa constrangimento no lugar onde você chega, é porque você errou o look. Sim. Né? Você errou o posicionamento ali. Então, se você vai para uma vaga determinada, onde você enviou um currículo, você tem que estar apresentável para estar na melhor forma. Com certeza. E também você poder observar a pessoa, né? Porque às vezes se ela tá exagerada demais em alguma coisa, ou muito desleixada, ela acaba não apresentando as habilidades dela da melhor forma. Sim. E aí isso pode ter uma cortina de fumaça nos interesses tanto do empregador quanto do colaborador que está buscando emprego, né? A outra coisa que você falou é o tempo. Tá sempre pulando de galho em galho, não para em lugar nenhum. Então, e a rede social também. Isso mostra estabilidade, né? Muita instabilidade. E isso não é legal porque ninguém quer contratar alguém, investir num treinamento, investir tempo e energia num treinamento para a pessoa ficar um mês e sair. Quer dizer, ela ainda nem compreendeu tudo que ela aprendeu e já saiu porque não gostou. Então é um erro de contratação. E a rede social, que é um ponto importante. Vamos dizer assim, é o catálogo da gente. Então a rede social ela mostra muito de quem a gente é, o nosso comportamento, se o que a gente escreveu no currículo se bate com o nosso comportamento, a nossa postura. Então isso é super bacana. Pontos importantes, viu, gente? Anota aí, quando vocês forem fazer entrevista, é importante. E você acredita que uma equipe ela se forma ou se constrói? E como você faz para desenvolver seus colaboradores ao longo do tempo? Bom, eu acho que os dois, né? Ao mesmo tempo que a gente constrói ela, né? Porque ela a gente vai contratando outro, então ela vai se construindo, né? E a gente também vai montando ela. Então ela vai, eu falo que é a junção dos dois. Então a gente vai treinando, vai explicando pra ela como que é. Tem algumas pessoas que entram sem
nunca teve Nenhuma experiência de trabalho. Alguns já têm muita experiência, né? Então a gente tem que delegar ali, pôr numa balança. Então eu falo que a equipe, quando ela entra, às vezes tá ótima, perfeito, tá fluindo, acontece alguma coisa que desestabiliza tudo. Fala, opa, peraí, a gente precisa então pegar no que? Dar um treinamento. Voltar a conversar com a equipe, trazer, juntar, sabe? Fazer uma equipe ficar engajada, as meninas se conectarem, porque às vezes se desconectam, né? Então, assim, a gente tem que sempre estar ali conversando e dando treinamento. Eu falo que a equipe, quando ela é construída, o que ajuda a ela crescer é o treinamento que a gente dá ali, né? O conversar, o explicar, o mostrar, eu acho que é muito importante. E é importante também você dizer que esse treinamento é você que faz. Sim. Ninguém melhor que o proprietário para dar esse tipo de treinamento, essa instrução de como você quer. É, né? Porque a gente sabe melhor que todo mundo como tem que ser feito, né? Então, assim, querendo ou não, a gente sabe. Só que a gente quer que o outro saiba, só que a gente tem que explicar. Então, a gente tem que treinar, a gente tem que mostrar, tem que falar. E tem, assim, não é só uma vez, é sempre. Então, a gente às vezes dá nossa, agora eu tô tranquilo, já dei meu treinamento esse ano. Não, é sempre, é constância, né? Tá treinando, engajando, mostrando, explicando, né? Desenhando mesmo, mostrando ali pra nossa equipe como que tem que ser feito. Exatamente. E assim, você falou de algo bacana que vocês montam, vocês se dedicam. Acho que você fecha a loja, né? A gente fecha a loja, então a gente pega um período ali das 7h30, 8 horas, vai até meio-dia. Amanhã mesmo a gente tem das 7 até 9 horas, que é o horário que a gente vai abrir. Então a gente vai tirar esse tempo para poder falar, porque agora a gente tem a troca de coleção, né? Que é agosto, a gente já começa, já vai agora pro Natal. Uhum. Então a gente já tem vários pontos para passar para nossa equipe amanhã, para falar para elas, isso é legal, o que vocês acharam das ações que a gente fez agora. Então, assim, a gente também tem essa questão muito importante que eu aprendi, que eu não sabia, que era ouvir a equipe. É importantíssimo, porque o jeito que às vezes eles veem uma coisa e a gente não vê. Exatamente. Nossa, é verdade. Ela falou isso, e aí a gente coloca em prática, a gente vê como que melhora. Então, assim, o ouvir também é muito importante. Então, quando a gente faz essas rodas de treinamento, né, a gente faz muito online, que de 15 em 15 a gente faz o online e 2 vezes por ano a gente faz a presencial. Né? Então a gente encontra, né, com as meninas, repassa todos as nossas regras, os nossos checklists. Então, assim, isso é muito importante. E você, como que funciona essa parte das regras tua? Porque eu vejo que para você montar um treinamento, você precisa ter muito bem embasado, muito dentro de você, o que você quer passar para sua equipe. E isso é dono. Isso quem faz é dono, não tem como ser outra pessoa. Como que vocês fazem isso lá, para poder fazer esse treinamento? Então, vai um tempo, né? Às vezes é 1 mês, 2 meses sentada no computador, montando, pesquisando. Uma vez eu fiz um treinamento em cima de um livro. O jeito Disney de encantar... De encantar clientes, muito legal. O jeito de encantar clientes. E assim, eu amei. Eu fiquei tão viciada naquele livro que eu lembro que era tipo madrugada, eu ficava lendo e eu anotava tudo. Aí esses dias eu achei ele, foi em 2020... Foi, eu acho que ano passado. E aí eu escrevi várias coisas que eu li naquele livro da Disney. Como eu já fui 2 vezes pra Disney, 3 vezes. E aí você viu na prática como eles fazem. E acontece lá. É real, assim, não dá pra explicar, porque cai uma bala, a pessoa já vem, já limpa. Então, assim, é muito assim, que eu falo assim, meu Deus. E lá, esse livro, ele fala muita coisa. Quem puder, né, ler esse livro, chama... Ele tem online, gratuito. Tem, né? Tem no Spotify. Tem no Spotify. Tem no Spotify gratuito. E assim, gente, você tira muito insight. Fala assim, meu Deus, eu não acredito que é uma coisa assim, que às vezes é simples, só que você tem que ler, você tem que estudar. Então, eu gosto muito de ler. Até teve um treinamento que eu dei para as meninas, que eu dei um livro para todo mundo, né? Eu falei assim, gente, eu sei que não é todo mundo que vai ler, mas quem puder ler, esse livro muda a minha vida. Que também é os 5 princípios do... agora eu esqueci. Mas é um livro muito bom, que chama... eu vou ver depois, eu vou mandar, a gente pode colocar aqui. Isso. Mas é os 10 princípios da vida. Que é do... agora eu esqueci.
Tá tudo bem, você tá perdoada, você é mãe, tá tudo bem. A gente esquece mãe, mesmo, tô tá tudo certo, grávida, né? tá tudo certo. A memória da Fica gente tranquila. Mas é um livro muito bom, que eu fiz questão de comprar quando eu fiz 17, né? Eu comprei até 20, que aí depois eu comecei a dar para umas pessoas. Porque ele fez uma diferença enorme na minha vida, que falou sobre os princípios da vida. Que é ser correto, igual você falou, prazo, né? A gente tem que ser... A gente tem que ser pontual. Ser pontual. Então, assim, a gente tem que ser correto. O que é certo, o que é errado. Então, se é uma coisa assim que não tem, eu vou arcar também pelo aquilo que não tem, ou alguma coisa que eu fiz errada. Então a gente fala muito isso na loja, né? Então assim, eu falo que ter os nossos valores bem feitos. Você né, tem Dai? a cultura implantada? A gente tem a cultura, a gente tem a nossa valores. Como que é? É missão, visão e valores. Missão, visão e valores. Então a gente vai colocar missão e valores. Visão e valores, isso. Bem grande pro pessoal, pra elas saberem. Opa, peraí. E outra, não é pra elas. É o seguinte, eu entrei na sua loja, eu li a sua missão, eu li os seus valores e eu vi a visão que você tem. Ali eu decido se eu quero colaborar com aquilo ou não. Sim. Se você tá também dentro do que eu quero. Dos seus valores, exatamente. Né? E outra, aí você entende por que aquela empresa é daquele jeito. Porque você olha na missão e na visão condiz, né? e tudo condiz. E aí no seu treinamento você fala, gente, dentro da minha... nossa, por muitos anos, eu sou formada em administração de empresa. Eu demorei quase 10 anos para compreender o que era isso. Eu achava, na minha cabeça, eu fiz faculdade. Gente, olha, eu não tenho vergonha de falar isso. Porque uma coisa é você saber teoricamente. A outra coisa é você reconhecer isso no campo. No dia a dia. No dia a dia. E quando eu chego nas empresas, a primeira coisa que eu falo, meu funcionário não respeita. Ele tem que respeitar o quê? O que eu falo? O que você fala tá onde escrito? Não tá escrito, não precisa. Tudo precisa. Sim. Precisa. Precisa pra você, porque o dono é o primeiro a burlar as regras que ele mesmo cria. Eu tô errada ou não? Não, porque... tá certa. E você sabe que o ano passado... E não é por querer. Não é por querer, é sem querer. É sem querer. E o ano passado que a gente fez, nós somos uma empresa de 13 anos, né? E só o ano passado que a gente fez visão, missão e valores. E aí a gente deu um treinamento sobre isso, porque assim, a gente sempre falava, parece que a gente já tava assim, sabe, mas peraí, vamos escrever? Vamos saber, assim, não foi fácil, porque... Era isso que eu ia te falar, colocar no papel não é fácil. Não é fácil. E aí a gente sentou, eu e minha mãe, e falou assim, peraí, qual que é a sua missão, visão e valores? É isso que quer dizer cada ponto. Então, para nós, o que é o valor? Nosso valor é isso. Nossa missão, onde nós queremos chegar, né? Que o nosso é atender o máximo bem, a pessoa se sentir acolhida, a pessoa que entrou ali, às vezes só para dar uma voltinha, saber que ela tá ali para ser bem atendida, por mais... Independentemente de como ela estiver vestida, de quem ela seja, que ela vai ser bem atendida, né? Então, assim, e os valores que eu falo que é um dos principais, que a gente tem que ter nossos valores bem feitos na nossa cabeça. Exatamente. Que isso leva a gente a lugares que a gente não imagina, né? Exatamente. Então eu falo que depois que a gente fez isso, deu um boom. Sabe quando parece que as coisas fluem com mais leveza, tudo vai dar certo? Exatamente. Gente, escuta isso, porque eu falo que implantação de cultura é o início para você ter uma boa equipe. Você não consegue ter uma boa equipe se você não tem uma cultura bem definida. Por exemplo, às vezes eu sempre falo, mas o funcionário nunca chega no horário. Vamos ver qual é a cultura da sua empresa? O dono sempre que marca um compromisso com a equipe atrasa. Sempre que o dono tem que cumprir um compromisso, tem um prazo e fala, não, pode falar para o cliente que eu vou fazer isso. Ele não faz. Isso ele está criando cultura. Ele está criando cultura e sem perceber. Aí ele vai falar, mas eu tive um compromisso porque eu tenho que resolver 10 mil coisas ao mesmo tempo. Você não é obrigado a prometer, mas prometendo você é obrigado a cumprir. Sim. Porque quando teu funcionário te promete, você vai cobrar dele. Com certeza. Então, quando a gente vai implantar uma cultura e os valores estão bem definidos, então pontualidade é um valor. Então, pontualidade ele tem que ser um valor para você, que é proprietária. Então, você tem que ser pontual com a sua equipe, com seus compromissos, com o seu fornecedor. Você tem a sua pontualidade. A tua equipe tem que ser pontual, ela tem que chegar no horário, ela tem que cumprir as responsabilidades dentro dos prazos e tudo mais. E o teu cliente tem que ser pontual. Sim. Porque você foi pontual com ele, você fez a cadeia inteira. Ele não vai conseguir não ser pontual com você, porque ele não vai falar assim, mas aquele dia que eu pedi o vestido que você me disse que entregava às 10, você me entregou 2 dias depois, eu perdi meu casamento, babá, então eu não vou pagar.
É a desculpa. É a desculpa. Então verdade. eu falo que assim, quando a gente fala em implantação de cultura, não é um papel colado na parede. Para que eu vou fazer isso? Um papel colado na parede? Não. Aquele papel é escrito com o que você sente a respeito da sua empresa. E é a partir disso que você contrata, que você treina e que você capta os seus clientes. Então, implantação de cultura, o que você fez, a virada que você deu foi porque você definiu a tua cultura. Sim. Não que você não faria isso, mas você fica mais degrau, fácil. Fala, nossa, como que é? Por que eu demorei tanto para fazer isso? É verdade. Isso. Mas assim, ele ajuda muito nesse processo de ver, de enxergar aonde está faltando. Peraí, se o meu valor é ser pontual, eu não estou sendo pontual, eu estou falhando. Ou, fulano, um dos nossos valores é ser pontual, você sabe disso. Por que você não está conseguindo? Está acontecendo alguma coisa? O que a gente pode melhorar? E também a parte de também ter firmeza na hora de cobrar o que é de direito da empresa. Porque muitas vezes a empresa abre mão de cobrar o que é de direito. Você tem regra de conduta lá? A gente tem regra de conduta, tem. Então, que é assinada, né? Tem a regra Sim. de conduta, beleza. Então, quer dizer, infringiu a regra de conduta, quais os termos? Né? A gente tem até, nunca chegou a dar, né? Mas a gente tem a advertência, né? Que você fica sem trabalhar, se caso aconteça, né? Tem as advertências. A gente nunca chegou, graças a Deus, a ter que dar, mas tem as advertências, a gente tem a conduta, tudo certinho, tá tudo bonitinho, certinho. A gente então, esse que eu falo, isso não é um papel. A partir do momento que você tem um papel, que você construiu isso, obrigatoriamente você tem que cumprir, é uma regra. É uma regra. Senão você sabota a própria empresa. Estão ali e a empresa precisa, e quem tá ali dentro da empresa precisa seguir, né? Senão, se não seguir, você sai fora. E se você deixar, você cobra a mim de seguir, mas a minha colega você não cobra, por que eu vou seguir? Aí você abre precedente pra mim, falou, peraí, ela fez errado, você não fez nada, eu fiz errado, você vai me dar uma advertência? Não, você não vai, porque isso não é justo comigo. Então aí infringe o senso de justiça, que na maioria das vezes... duas medidas, né? Na maioria das vezes faz parte dos valores da maioria das empresas, que é a justiça. Sim. E ser justo é isso. Se você gosta mais de mim, gosta menos da outra pessoa, mas nós duas erramos, né? A punição é a mesma. Não tem essa. Então, isso é bacana. Isso é muito bom. E é pra você ver, depois, mesmo a gente tendo a empresa já há bastante tempo, né? Acho que a gente vai fazer 13 anos esse ano, a gente demorou pra pôr essa conduta. Aí quando a gente foi, já tá... Porque vai ficando... A empresa vai ficando tão grande... Vai saindo tanto sai da mão ali, da nossa mão. Não consegue mais segurar. Eu não consigo ficar onde? Na Holândia, São Sebastião da Grama e na loja de pijama ao mesmo tempo. Então sai. Então você tem que organizar tudo muito bem escritinho, né? Tem que fazer tudo regra, fazer, igual você falou, horário, tem saída, a gente fala que são os processos, né? Então a gente tem o manual de processo da loja. Que ótimo, onde você tem um pop ali, né? Então assim, tô com dúvida nisso. Então eu vou lá, ver no meu manual qual que é a conduta que eu tenho que agir quando acontece determinada ocorrência, sabe? Olha o que você está falando. Gente, presta atenção. Então, você está vendo que você criou processos dentro da sua empresa para serem seguidos. E você tem manuais que as pessoas conseguem consultar quando você não está. Para não ter que pegar o telefone. Mari, quando for assim, o que eu faço? Tá lá na regrinha, no manual de conduta. Sim. Tem processo. Eu amo processo. Processo é vida. Processo é vida, gente. Processo é vida. Eu amo. Sou até suspeita a falar que eu trabalho com isso. E como que você lida com conflito interno ou quando você percebe que alguém não está vestindo a camisa da empresa? Bom, eu falo assim que na vida a gente tem que ter sempre chance, né? Primeiro você tem que dar uma chance, depois você dá mais uma chance e depois já é checkmate. Acabou. Então a gente chega para conversar, passa o que está acontecendo e fala o que precisa ser melhorado. Então precisa ser melhorado isso não tá legal e a gente vê como que é o decorrer daquele, né, daquela pessoa no que ela tá fazendo. Então a gente senta, conversa e dá chance. Visto que não fluiu, não aconteceu, aí a pessoa... Aí você já dá um ultimato no sentido... E acaba sendo desligada, porque assim... Promovida para o mercado de trabalho. Promovida para o mercado de trabalho, verdade. Né? Então, é legal, porque às vezes... E tem essa... Chance também tem limite. É o que você falou, eu dou uma chance, eu treino, eu falo...
mas depois tem que acabar, porque senão atrapalha o processo porque com o quando você fala equipe. sério e mostra, ó, isso precisa ser melhorado, isso não tá legal, a pessoa, ela tem dois caminhos para escolher. Ou eu continuo fazendo o que está errado e não tá legal, E saio. fui já chamada atenção para aquilo, né? Ou eu faço o que tem que ser feito e sigo minha vida. Então, assim, eu acho que é bem assim, hoje em dia eu sou bem tranquila sobre isso. Você tem dificuldade de contratar funcionário? Você tem dificuldade no sentido de encontrar mão de obra? Sim, muita. Hoje é uma das coisas mais difíceis, né, que tem, porque eu falo que tá escasso, tá ficando Tá escasso, realmente. E com tudo que tá acontecendo no nosso governo, a gente vê que tá mais fácil ainda pra pessoa não querer, né? Não querer. Então, tem possibilidade de não tem querer nem muita tentar. possibilidade, isso. E assim, vai ficando fácil, a pessoa prefere às vezes ganhar um pouco menos. Mas não tem que trabalhar. Pra trabalhar, né? Então, assim, eu acho que essa questão ajuda bastante. Tem sido um caos. Um caos. Contratar tá difícil. Tem um caos no Brasil. Não é um caos em Caconde. É um caos no Brasil. Tem cliente no Sul, tem problema. Tem cliente no Nordeste, tem problema. Tem cliente no Mato Grosso, tem problema. Tem cliente em Minas, tem problema. Tudo. Assim, é geral. É geral. E a mesma... É a mesma dor. É o mesmo ponto. Esse é o mesmo ponto, né? Eu acho que tá hoje, até também por esse falso empoderamento que vem de rede social. Ai, ganhe 10 mil em um mês sem aparecer, sem isso, sem aquilo. Isso é mentira. Marketing digital. Isso é assim, existe ali sim. ganhando muito atrás, vendendo curso. E Isso. ali muita gente por trás gastando e não... Existe um trabalho sério, existem muitos profissionais sérios, mas nenhum deles vai estar te fazendo uma promessa dessa. Isso é impossível. Nenhum deles vai estar te fazendo. Então, às vezes, tem essa falsa promessa, até os joguinhos, né? Que hoje Tigrinho, né? tá quebrando muita gente, tá suicidando-se. Muitas pessoas estão se suicidando por endividamento por causa da facilidade. É verdade. Né? Então, eu acho que perdeu-se esse negócio da conquista. Eu vou lutar, conquistar o meu espaço, eu vou fazer... E vou honrar isso lá na frente assim que eu conseguir. Então tem sim uma galera muito boa fazendo a sua parte. E tem uma galera que tá meio que dormindo ainda para isso, que precisa despertar. Precisa despertar. E para fechar, se você tivesse que dar um conselho direto para quem tá começando a montar sua primeira equipe agora, qual seria? Bom, eu tenho... Acabei de abrir uma empresa agora. Vou montar minha primeira equipe, vou precisar contratar. Eu falo sempre uma coisa assim, uma frase, né, que eu tenho na minha vida, que se você tiver um funcionário dentro da sua empresa sem treinamento, ele te dá muito mais prejuízo lá dentro sem o treinamento do que se ele sair e montar um negócio igual o seu com tudo que você ensinou. Então, assim, se você tiver teu funcionário, né, teu colaborador lá dentro, treine, ensine, explique, mostre todos os processos. Não tenha medo, né, de não treinar. Não tenha medo, entregue, né, porque quando a gente é empreendedor, empresário, a gente tem medo de delegar. E assim, eu percebi que eu cresci muito quando eu comecei a delegar. Hoje em dia eu faço muito poucas vendas, né, e eu comecei só vendendo. Eu amo vender, falar assim, Mari, Dia das Mães, final do ano, eu adoro ficar no balcão, mostrando, apresentando peças, mas hoje em dia é uma coisa que eu faço muito pouco, quase nada, né? Porque eu tenho a minha equipe de vendedoras. Então eu falo assim, delegue, ensine, explique. Você, não, eu não vou ensinar o meu funcionário a cadastrar, não. Porque ele vai ver preço de custo, ele vai saber como que mexe no sistema. Exatamente. Ele vai aprender isso, vai aprender aquilo. Não, eu ensino tudo. Eu ensino como vender, falo questão de só porque a gente faz muito curso, né? Questão de Instagram, vídeo, falar, meninas, tem que fazer assim, na hora de atender tem que ser feito assim o atendimento, pós-venda, né? Então eu tento explicar tudo como tem que ser feito, porque eu falo assim, se ele estiver ali dentro sem treinamento, ele vai me dar muito prejuízo. Com certeza, então, ele vai estragar assim, um trabalho que foi feito legal de base. Então, né? assim, o funcionário, ele tá ali dentro para ser treinado, e ele tem que entender o que precisa ser feito. E não adianta você só contratar e colocar, não, eu tenho que ensinar. Eu tenho que falar assim, hoje eu vou tirar meu dia todo para sentar com a fulana e vou explicar tudo para Maria. Vou explicar tudo para Maria como tem que ser feito. Desde vou abrir a loja, como eu vou abrir, como eu vou organizar meu espaço de trabalho, como que eu vou checklist, né? Vou fazer um checklist de tudo que eu tenho que fazer. Então, assim, hoje eu falo assim, antes um funcionário, né? Colaborador bem treinado
do que ele tá ali dentro e não saber o que tem que fazer. Ele vai te dar muito mais prejuízo. E tem uma coisa que você disse, que é essa questão do empresário ter medo da pessoa sair e abrir uma loja concorrente. Aí eu analiso 2 pontos muito importantes. O primeiro é a insegurança do proprietário. Porque se ele vê que o colaborador pode se destacar, sair e abrir uma loja, porque ele também não está valorizando o funcionário e colaborador dentro da empresa dele. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Muito importante. Porque se você está valorizando ele tem se desenvolvido dentro da sua empresa, você dá espaço para ele crescer. Porque assim, você tem colaboradores, você sabe, não, esse é o limite dele. Agora, esse aqui vai longe. Então, você tem que investir mais nele. E não é questão de gostar ou não, é questão de disponibilidade. É o plano de carreira, né? É o plano de a gente faz carreira. muito isso na loja. Então, hoje em dia, a gente tem algumas funções. Eu tenho funcionário de 9 anos, né? Que já faz mais do que ela fazia. Então, ela recebe premiação. Então, eu falo assim, que um funcionário que está ali dentro, feliz, recebendo bem, recebendo em dia, sendo bem tratado, né? Sabe que quando ele faz o diferencial, ele só não leva um parabéns, ele também tá ali recebendo alguma coisa, porque eu falo assim, sabe, um presente que você dê, uma bonificação, é tudo muito importante. Então, eu falo assim, a gente sempre faz muito isso na loja. Então, eu falo assim, que não é só, né, ensinar, tem que bonificar, você tem que dar o valor que ele precisa, que é importantíssimo. Então, eu falo assim, que tem muita questão interna que faz uma empresa crescer, que é um detalhe que faz a diferença. A gente começou sem falar nada referente a como é a funcionalidade da sua empresa, e você já me disse que você tem regra de conduta, manual, POP, que são os processos operacionais da tua empresa. Você tem checklist, você dá treinamento. É muita coisa, né? Você tem plano de carreira. Então, quer dizer, não é só o treinamento. É toda uma base muito bem montada para que vocês tenham segurança de dar um treinamento eficiente. Sim. Então, é muito mais do que só um treinamento. Né? E saber onde a gente quer chegar, né? Então, assim, a gente tem uma visão de onde queremos chegar como empresa. A gente quer ficar só aqui no atendimento, a gente quer abrir, vender para o Brasil todo, né? Então, assim, o que a gente quer fazer? Onde a gente quer chegar? Então, igual você falou, é muito importante a gente saber onde a gente quer chegar, saber os nossos processos, né? Treinar a equipe, ter os valores bem, o POP lá. O POP é o processo operacional. Tá. Eu chamo de POP, mas não se usa mais POP. Agora usa-se outro nome, mas são os processos, é saber. Quando você chega, você abre a porta, destranca, coloca a chave em tal lugar, liga o computador, joga o cheirinho da loja, retira o lixo. Sabe? Por quê? Porque vai virar hábito. Mas para quem está começando agora, ela precisa disso. O básico precisa ser dito o tempo todo. O básico precisa ser dito o tempo todo. Todo problema que eu tenho em empresa, quando você vai ver, foi o básico que não foi dito. Foi o básico que não foi feito. Eu falo muito, às vezes eu converso com meu esposo, que também tem empresa, né? Eu falo assim, amor, tudo precisa ser dito. É o básico. Para você é básico, mas a pessoa não sabe. Então, assim, a gente às vezes sabe uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, né? Que pra nós são valores, é o jeito que a gente foi criado, as experiências que vocês tiveram. Então, às vezes a pessoa não tem aquela outra experiência, né? Ela, sei lá, ela não sabe que se deixar um pano de prato do lado do fogão vai pegar fogo. Ou que vai deixar do lado vai pegar fogo. Então, assim, tem que ser dito. É o básico, tem que ser dito. E tem outras coisas. Eu digo que essa comunicação também precisa ser feita de forma formalizada. Não só o boca a boca. A gente fez uma reunião agora, olha, eu te expliquei isso, aquilo, tudo bem? Você compreendeu? A gente falou sobre isso, tudo bem? Tudo. Então assina aqui pra mim, por favor, que você tá ciente de que teve essa reunião e tá tudo bem. Sim. Guarda o papelzinho. É uma coisa assim simples que Ele dá tem um valor. Uma segurança, é um valor. Você vai fazer um treinamento, você faz uma ata de presença. A galera assina que tava lá, tem um certificado. Ela tem isso tem um peso. O fato de você parar a empresa é aquilo que a gente estava conversando antes. Você para a empresa, você fecha suas lojas, você tem prejuízo.
Vamos dizer assim, porque sempre fala, loja fechada é prejuízo. Então você tem prejuízo. Você deixa de atender alguém, isso é verdade. Você consegue tirar a tua empresa daquele ambiente, levar para um outro ambiente, onde ela se sente valorizada, concentrada. É verdade. E aí sim consegue absorver esse conteúdo. Ela sabe que recebeu isso, ela tem testemunhas do lado que receberam a mesma informação. Ela vai ser cobrada por todo mundo também, porque, poxa, ô fulano, você lembra que a Mari disse naquele dia isso? Que não pode ser assim. Então isso ajuda a equipe a entender até onde é o limite dela, até onde ela pode ir, até onde ela pode é independente para tomar decisões, porque isso é que é o delegar, é você dar independência para alguém tomar determinadas decisões. Então, não é só o treinamento é só a ponta do iceberg. O restante que você faz dentro da empresa, essa estruturação de empresa muito clara, é que eu acho que faz com que você tenha os resultados que você tem. É toda essa base muito bem sólida. Não é uma coisinha, são várias, Não, né? é um monte de coisa. E eu como já montei todos os processos, eu sei o trabalho que dá fazer isso, não é fácil. Não é fácil. É um mapa, né? É um mapa. E olha, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Continue assim. Esse é um olhar empreendedor de crescimento, de sustentação, porque isso se sustenta ao longo dos anos. Amém. Né? Ele cresce, ele é escalonável, porque você tem multiplicadores do seu processo dentro da empresa. Então, quando você tem multiplicadores, você consegue estar presente em locais. Você consegue dividir a Mari em vários pedacinhos. É verdade. E ela vai estar fazendo esse mesmo trabalho. Então, parabéns, muito obrigada. Eu gostei muito de conhecer o processo e tudo mais. Né? Então, tchau, gente. Muito obrigada a vocês que estão assistindo. Os patrocinadores, não esqueçam, gente, vem crescer com a gente, vem crescer com o Bora Ouvir, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau, obrigada, tchau.